Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Você que trouxe Bíblia, abra comigo em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao 3. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Abraão é o pai da fé. A nossa vida é enxertada nas promessas de um homem chamado Abraão. Nós fomos reconciliados com Deus e nos tornamos participantes de uma aliança que ele fez com um homem chamado Abraão. Quando chama esse homem no capítulo 12 de Gênesis, falando: sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou formar em você uma grande nação. Eu vou começar a inserir o meu plano na terra. Eu vou separar uma nação. E Deus chama a esse homem, queridos, e ele tem um desafio de fé, de sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. E esse homem sai, queridos, e começa a ser um andarilho pela face da terra. E Deus vai dando promessas a esse homem. E ele vai estabelecendo desse homem uma grande nação. E esse homem sai, queridos, anda pela terra que Deus tinha prometido para ele, sem saber que era aquela terra, e anda como peregrino. E vai caminhando, e Deus, a partir desse homem, levanta uma nação. Uma grande nação. Essa nação, queridos, andou como peregrinos. Foi cativa na terra do Egito durante 430 anos. Até que o tempo dos cananeus e a ira de Deus viesse sobre os cananeus. A medida ainda de Deus não tinha subido sobre esse povo. E quando a medida de Deus sobe contra um povo, Deus vem com juízo. Sim ou não? Isso demorou 430 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem se levanta como um libertador, para que tirasse aquele povo do Egito. Você sabe a história? Moisés se antecipa. Deus mata o egípcio, foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, tem uma experiência com uma sarça ardente que não se consumia. Aquilo chama a atenção dele, Deus dá um chamado para ele, chama ele como libertador de um povo. Ele desce, enfrenta Faraó, libera 10 pragas, queridos. Essas 10 pragas atacam diretamente 10 principados do Egito, 10 falsos deuses do Egito que se dobram diante de Deus de Moisés. Moisés tira esse povo com uma promessa, que eles iam herdar uma terra que emana leite e mel. Deus tira o povo da terra do Egito com uma visão e uma promessa de uma terra que emana leite e mel, por causa de uma promessa. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, sim ou não? Por causa de uma promessa. Deus tira e dá uma visão a esse povo, onde o seu povo se tornaria uma grande nação, teria um território. Como nós sabemos, o povo não creu e uma geração inteira morreu no deserto. Posso dar uma palavra para a sua vida, sim ou não? Você não vai morrer no deserto. Você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida.
Deus levanta então Moisés leva junto Josué, eles caminham, chegam na terra prometida, envia os 12 espias, 10 dos espias não creem, 2 creem, eles ficam perambulando em círculo no deserto, até que aquela geração morresse, e eles voltam de novo ao mesmo lugar, diante do Jordão, diante da terra da promessa, diante da terra da promessa, eles estão de frente com a promessa. E olha que interessante, queridos, de frente com a promessa, olha o que Josué fala. Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Queridos, imagine, uma geração inteira, queridos, uma geração inteira caminhou pelo deserto. Uma geração inteira viu os feitos de Deus. A roupa, queridos, ela não estragava. O sapato crescia conforme as crianças cresciam. O maná descia do céu. Queridos, havia sustento, a rocha fluía água. Aquela geração inteira, queridos, foi escutando das histórias de uma promessa. 40 anos, uma promessa. Existe uma terra para nós. Existe uma terra que o Deus dos nossos pais nos prometeu, uma terra que emana leite e mel. De repente aquela geração está de frente com a promessa. E olha o que a palavra de Deus nos fala. Deus falando com Josué, aquele que se levanta como líder do povo: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Versículo 9: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus está falando com Josué, queridos. Josué estava em uma tarefa extremamente difícil: substituir Moisés. Substituir Moisés, queridos. Moisés o libertador, Moisés que enfrentou Faraó e o seu passado, Moisés o grande líder, queridos. Moisés que trouxe as leis e a constituição do povo, Moisés que conduziu o povo até a frente da promessa. Na gestão de pessoas, queridos, quando você é substituído, ou você assume um cargo para fazer uma gestão, queridos, de algo que não está funcionando, é muito fácil, sim ou não? Qualquer mudança que você fazer, vai aparecer, sim ou não? Agora, como você substitui algo que está dando certo? É um grande desafio, sim ou não? Então Josué, queridos, estava diante de um grande desafio: substituir Moisés. Aquela terra, queridos, que estava à frente deles, era deles, sim ou não? Sim ou não? Era deles, Deus tinha prometido a eles. A Bíblia fala que tudo, a terra, os céus, tudo é do Senhor. E Deus olhou para aquele povo e falou: essa terra é de vocês. A terra, queridos, por direito era do povo, sim ou não? Era, mas de fato, não. Por quê? Porque eles precisavam conquistar a terra. Haviam gigantes. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Na sua vida, queridos, em Deus, você não vai conquistar nada na passividade.
Nós não conquistamos as coisas em Deus sendo passivos, parados. O esperar em Deus, queridos, não é um esperar passivo, parado, sem fazer nada. Sim ou não? Josué precisava se levantar e conduzir o povo para a conquista, uma conquista em meio à guerra. Repete comigo assim: guerra. Queridos, a conquista em Deus é em meio à guerra, ao combate, queridos. Agora imagine um povo que andou 40 anos no deserto, precisa agora guerrear por sua promessa. Eles não foram treinados para isso. Só que Deus nos capacita, assim como capacitou aquele povo. Nos capacita, queridos. E Deus vai cravando algumas verdades no coração de Josué. E essas verdades servem para mim e para você hoje. Sabe por quê? Porque estamos de frente com a promessa. Falam amém aí, queridos. Quando nós olhamos para a nação brasileira, queridos, quantas palavras foram liberadas sobre a nação brasileira? Queridos, a nação brasileira, queridos, ela foi alvo de muitas profecias. Que assim como ela exportava grãos ao mundo, ela exportaria missionários. Que o grande avivamento dos últimos dias se iniciaria no Brasil e se espalharia sobre a face da terra. Que os brasileiros não iriam mais para a Europa em busca de euro para serem abençoados, mas eles iriam para a Europa para abençoar aquelas cidades. Que eles não iriam mais para a América atrás de dólar, queridos, mas iriam para exportar a palavra de Deus. E eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos ver isso acontecer. E nós estamos de frente para as promessas. Olha o que Josué capítulo 1 versículo 5 nos fala: ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Queridos, isso é para nós hoje. Deus está conosco, falam amém. Deus está conosco, queridos. Deus nunca nos abandona, queridos. Em momentos difíceis, a única coisa que nós precisamos entender é que Deus está conosco. Queridos, em momentos difíceis, queridos, nós precisamos simplesmente reconhecer: Deus está conosco. Ele está aqui, nesse momento, agora. Ele está conosco, Ele está com as nossas famílias. Em momentos difíceis, Deus está conosco. A prova do amor de Deus sobre as nossas vidas não é que nós estamos vivendo uma vida fácil, ou que tudo está dando certo, ou que estamos prosperando. Essa não é a ideia, queridos. A prova do amor de Deus é que Cristo Jesus morreu em uma cruz, ainda eu e você sendo pecadores. Ele nos amou, queridos, na pior fase das nossas vidas. Imagina agora que você está buscando a Ele. Essa é a prova. Porque se a gente usar o termômetro das circunstâncias, queridos, quando as coisas estão indo bem, Deus está a mim. Agora, quando as coisas não estão indo bem aos meus olhos, Deus me abandonou. Cadê Deus, pastor? Ele nunca nos abandona. Ele jamais nos deixa. E queridos, deixa eu te falar uma coisa. Os momentos difíceis da sua vida são os momentos que Deus usa para moldar Jesus em você. Momentos de prensa, de dificuldade, de luta, de guerra, é Cristo Jesus sendo moldado em nós. Você já passou por um momento difícil na sua vida, sim ou não? Quando você olha para trás, você não fala: o tanto que eu aprendi. Talvez na hora você não perceba, mas quando você olha para trás, você fala: Deus estava comigo naquele momento. Não sei se vocês lembram, queridos, mas minha mãe tinha um quadro em casa que tinha um poema chamado Pegadas na Areia. Vocês lembram?
Homem que morre, chega com Jesus, ele está andando com Jesus na praia, e Jesus está mostrando o caminhar dele na praia, assim, junto com ele. Daí ele olha que nos momentos difíceis não tinham duas marcas, só havia uma. Daí ele perguntava: e aí, Jesus? Nesse momento você me abandonou? Não, não. Nesse momento eu te peguei no colo. Momentos difíceis, queridos, são os momentos que Cristo Jesus, queridos, está sendo moldado em nós. Fala um amém aí. Persevere, fique firme. Em momentos difíceis nós precisamos simplesmente reconhecer: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele jamais nos deixa, Ele nunca nos abandona. Assim como estive com Moisés, assim como ele esteve com Moisés, assim como ele esteve com Jesus, assim como ele esteve com os apóstolos, assim como ele esteve com vários homens ao longo da história, homens e mulheres, Ele está conosco. Assim como Ele esteve com homens e mulheres ao longo da história, queridos, Ele está comigo e com você, escrevendo uma história. Olha o que Hebreus capítulo 13, verso 5 nos fala. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Queridos, o contexto aqui é financeiro, queridos. Os judeus que se convertiam, queridos, estavam perdendo todo o seu patrimônio. Quando eles se convertiam a Jesus, eles tinham os seus bens tomados, e alguns estavam retrocedendo na fé. E o autor a Hebreus, ele usa esse exemplo e ele fala assim: ó, não retrocedam. Por quê? Porque Deus está com vocês. Ele jamais nos deixa e Ele nunca nos abandona. Queridos, Deus está com você. Se você sair com essa certeza, queridos, Deus está comigo. Deus está comigo. E o texto continua de Josué capítulo 6. Olha o que ele fala: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. A promessa, queridos, de Deus atinge as pessoas ao nosso redor. Ela atinge todos que estão ao nosso redor. Por isso, seja forte e corajoso. Por quê? Porque você fará esse povo herdar a terra. A promessa de Deus, queridos, atinge o coletivo. Quando somos abençoados, é para abençoar. Somos um corpo. Quando um rompe, todos rompem. Todos rompem. Quando conquistamos, todos conquistam. Todos. Existe uma herança para mim e para você. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19 nos fala. Peço ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ao qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Queridos, a oração de Paulo para que os olhos do coração dos crentes se iluminem, para que eles possam saber qual que é a herança da vocação, do seu chamado, da riqueza da glória da sua herança nos santos. Existe uma herança nos santos. Existe uma herança para mim e para você. Existe uma herança. Existe uma herança. Queridos, preste atenção aqui em mim. No meio do povo de Deus, queridos, existe o povo e existem os líderes. Falam amém aí. Sim ou não? Existe o povo
e existem os líderes. Quando Deus está falando com Josué, Ele está falando com o líder do povo. Sim ou não? Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra. Existem líderes no meio do povo. Existe e sempre existiu. Por mais que seja um assunto delicado hoje a se tratar, nós vemos muito escândalo nas igrejas por causa de liderança. Liderança bíblica existe, amém? Existem líderes no meio do povo. Olha aqui esse exemplo, queridos. Olha o que Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8 nos fala. Presta atenção. Olha que interessante. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para... Você está vendo que o contexto que a gente fala sempre, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Todo mundo repete isso. O contexto é que ele estava falando que existem líderes no meio do povo, e que é para eu e você imitarmos as fé deles, aqueles que pregaram a palavra para nós. Sim ou não? E olha o que Hebreus capítulo 13, um pouquinho para baixo, versículo 24. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudação. Liderança bíblica, queridos, existem líderes no meio do povo, e Deus está falando para Josué como um líder. Existem líderes no meio do povo, existem aqueles que conduzem o povo. E deixa eu falar uma coisa para você, eu creio que todo crente é um líder. Eu creio. Ah, pastor, será? Eu creio. Queridos, em alguma esfera você vai liderar. Quer ver um exemplo? Todo homem é um líder. Todo homem que se casa se torna um líder. Sim ou não? Ele é o líder da sua casa. E quando Deus fala para Josué, nós olhamos, se Deus fosse falar para uma família, Ele falaria com quem? Falaria com o homem. Sim ou não? Seja forte e seja corajoso, porque você vai fazer a sua família herdar a terra que eu prometi aos seus pais. O homem que leva a família a herdar a promessa. Sim ou não? Em todas as esferas, queridos, nós lideramos. As mulheres, queridos, lideram os seus filhos. Sim ou não? Sim ou não? Uma mulher... Pastor, eu sou uma dona de casa e eu crio eu só crio os meus filhos. Ela lidera os seus filhos. Sim ou não? Quando nós olhamos no mercado de trabalho, todo crente ou toda pessoa acaba desenvolvendo uma esfera de influência. Sim ou não? Por isso que para mim todo crente se torna um líder. Está conseguindo me entender? Sim ou não? Por isso que liderança bíblica, ela existe, queridos. E existem as pessoas que lideram no meio do povo. Por mais, queridos, que nós possamos argumentar, pastor, mas tem muito escândalo. Ok, queridos, nós vamos jogar água com o bebê dentro? Vamos nos levantar nós, como uma nova geração de líderes, com um modelo bíblico, que liderança é serviço. Posso ouvir um amém? Aquele que serve. Então Deus está falando com Josué como um líder do povo. Olha o que o versículo 7 do capítulo 1 de Josué fala. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Seja forte e corajoso, para quê? Para fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Para vivermos a vontade de Deus, queridos, nós precisamos ser fortes e corajosos. Sim ou não? Para você fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer, eu e você precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos para não negociarmos princípios e valores.
Ah, pastor, mas todo mundo faz, no meu ramo de trabalho todo mundo dá um jeitinho. Seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Viver de maneira reta diante de Deus. Para quê? Para que possamos ser bem-sucedidos. Seja forte, seja corajoso. O texto continua, verso 8. Não cesse de falar da lei, pelo contrário, medita nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Então você prosperará e será bem sucedido. Quer ser próspero, bem sucedido para conquistar a promessa? Sim ou não? Não cesse de falar deste livro. Queridos, não cesse de falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar nos nossos lábios. Queridos, não fale o que você vê, fale aquilo que você crê. E se você não crê, fale até você crer. Fale, queridos, fale a palavra de Deus. Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 nos fala. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Você quer esse espírito de fé, sim ou não? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Para de falar de novela. Para de falar de fofoca. Para de falar da vida dos outros. Fale das palavras de Deus. Eu criei, por isso eu falei. Criei, por isso falei. Você tem palavras de Deus que parecem impossíveis para você? Sim ou não? Eu tenho. Eu olho e falo, meu Deus, Deus errou o alvo. Eu creio e eu falo. Falo. Interessante, nos discipulados, conhecendo quase todos, às vezes a gente discipulando pessoas, daí a pessoa começa, queria construir uma casa. Não tenho condição, mas eu queria construir uma casa. Pastor, vou construir uma casa. Pastor, vou fazer uma casa. Não tenho condições, mas vou fazer uma casa. Eu vou construir uma casa. Eu vou construir uma casa. Eu criei, por isso eu falei. Daí começa a desenhar. A casa vai ser assim, assim, assim. Tem todo o dinheiro? Não. Mas eu creio. Eu creio, está dentro do meu coração. Vai ser assim, vai ser assim. E daí começa a falar da casa. Começa a falar da casa. Começa a falar da casa. De repente está entrando na casa. Sim ou não? Nós vimos isso acontecendo. Pastor, tenho a necessidade de pagar as minhas contas. Preciso quitar as minhas contas. É impossível, mas tem que encarar. Preciso pagar as minhas contas. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso, eu quero pagar as minhas contas. Eu entendo da parte de Deus que eu preciso quitar as minhas contas. Eu preciso quitar as minhas contas. Eu criei, por isso eu falei. De repente paga aquilo que era impossível se torna possível. Só que se a gente ficar só falando, queridos, da vida dos outros, nós não vamos falar aquilo que nós cremos. Eu creio na cura. Você crê que Deus cura? Sim ou não? Eu creio, queridos. Nós temos testemunhos aqui. Testemunhos impossíveis de cura. De ventres aparecerem, de coisas impossíveis. Cremos na cura. Sim ou não? Creio. Eu creio que fulano de tal pode ser curado. Eu creio que fulano de tal pode ser curado. Ou eu creio que eu mesmo posso ser curado. Estou com um problema. Eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio. Eu criei, por isso eu
Agora, se você ficar falando da tua dor, ô desgraça, ô isso, ô vida miserável, Deus me deixou, Ele me abandonou, me deixou com essa dor aqui nas costas, dor no pé. Queridos, eu creio na cura, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode dar o filho àquela que não tem filho. Eu creio que Deus pode abrir o ventre. E daí você começa a falar, de repente engravida. Uma vez diante de Deus, queridos, eu estava com uma palavra no coração lá na Caminho Vivo. Tinha um monte de mulher, tinha uma mulher que estava querendo ter filho, ela não conseguia, e Deus falou assim, pode orar por ela no púlpito, que ela vai ter filho. Eu não quis constranger ela, queridos, e estava me queimando dentro, eu falei, eu não vou constranger ela. E eu falei do púlpito assim, Deus vai abrir, a madre vai, as mulheres vão engravidar. E falei no coletivo porque eu não queria falar para uma só. Eu criei, por isso queridos, pipocou mulher grávida na igreja, queridos. Pipocou. Você consegue me entender? Não cesse de falar do livro dessa lei. Não cesse de falar. Eu criei, por isso eu falei. Nós temos 3 filhos, vocês sabem que eles são bem agitados assim, né? O Alisson é fervo, né? Corre, Eu posso ficar olhando e falando assim, ô piá que não dá sossego, ô piá que não dá sossego, ô piá que não dá sossego. Eu criei, eu falei. Ou eu posso simplesmente falar, Deus, Ele é manso, educado. Aleluia. Ele é bonzinho. Ele vai parar de bater nas meninas. Ele vai ser carinhoso. Sim ou não? Cremos, por isso falamos. Cremos que Deus é por nós, por isso falamos. A palavra de Deus, queridos, é a matéria-prima para a fé. Falar a palavra é orar a palavra. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Queridos, Jesus não me falta. Jesus não me falta. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas me acompanham. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham. Eu olho para minha família e eu falo, a bondade do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham. Me deu uma família, me deu 3 filhos. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham. Eu tenho uma casa. A bondade do Senhor me acompanha. Eu tenho um carro, queridos. A bondade do Senhor me acompanha. Você está me entendendo? A bondade do Senhor, ela me acompanha. Pastor, mas eu não tenho um carro. A bondade do Senhor me acompanha. Pastor, eu não tenho ainda uma família. A bondade do Senhor me acompanha. E eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. A minha casa é a casa do Senhor. A minha casa é a casa do Senhor. Por isso que eu habito nela. Ele está lá. Se você for lá em casa hoje, Deus está lá. Não é prepotência, queridos. É a palavra de Deus que fala isso. Se eu for na sua casa, o Senhor está lá. Guardando, protegendo. Você nunca teve o testemunho de alguém entra na sua casa e fala, parece que é a paz aqui. O ímpio entra, ele se assusta, ele fala, tem algo diferente aqui na tua casa, né? Uma casa gostosa, um ambiente gostoso. O que é isso? É a bondade e a misericórdia do Senhor que te acompanha. Te acompanha. Por isso, fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus.
O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Tem o melhor pastor do mundo. Você também. Tem o melhor pastor do mundo. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida da minha vida, Ele me direciona. Eu não sinto falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Ele supre todas as minhas necessidades, físicas e emocionais. Se você tem alguma necessidade emocional, queridos, creia. O Senhor é o seu pastor e Ele supre essa necessidade. Sim ou não? O segundo passo que ele fala, medite nela de dia e de noite. Olha o que a palavra meditar significa, queridos. Olha que interessante. A palavra meditar é gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar, falar. Isso é meditar. Lembra do Muttley que a gente sempre fala? Lembra daquele cachorrinho, o Muttley? Ele fica resmungando. Queridos, nós temos que ser resmungões, só que da palavra de Deus. A gente tem que parar de resmungar e murmurar e resmungar a palavra de Deus. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E resmungar, queridos, falar para nós mesmos, ficar resmungando. Aquele que habita na sombra do Onipotente. Eu habito na sombra do Onipotente. A boa mão do Senhor está sobre a minha vida. E você tem que resmungar a palavra. Pastor, eu não acredito tanto. Você vai falando com você mesmo até você acreditar. Você faz de mentira até virar verdade. Vai fazendo de mentira, queridos, mesmo não acreditando, até você se convencer. Uma hora vira verdade. Resmungar a palavra de Deus, meditar, queridos. Tire trechos da palavra de Deus, resmungue ela para você mesmo. Você é a pessoa que mais fala com você, dos seus devaneios, nas suas loucuras. Você é a pessoa que mais fala com você, sim ou não? Não sei as mulheres falam bastante com os outros, mas você continua talvez sendo a pessoa que mais fala com você, mesmo você mulher falando bastante. Sim ou não? Fale com você mesmo a respeito da palavra de Deus. Quer ver um exemplo, queridos? Olha que interessante. Esse é um texto que eu falo para mim mesmo direto. Salmo 37, 25. Eu falo para mim mesmo isso. Direto. Fui moço. Não que eu esteja velho, tá? Mas eu sei que eu vou chegar lá. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, muitas vezes eu fui abordado, queridos, pelo estilo de vida que nós levamos, até por amigos preocupados conosco. Eles me chamam de rir, eu falo: oi Deus, você é doido, bicho, ficar vivendo desse jeito? Você não vai construir patrimônio para os seus filhos? Você não vai deixar herança? Você não está correndo, querido? Cara, o tempo está passando. Fui várias vezes abordado por amigos, até tentando de uma proteção. E a palavra de Deus que eu sempre uso para mim mesmo é essa: jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, se chegar no fim da minha vida, queridos, e eu não tiver nada, e for desamparado, e os meus filhos forem desamparados, é porque eu não servi a esse Deus. Se eu chegar com 60, 70 anos desamparados, é porque eu não servi a Deus. Mas se eu servir a Deus todos os dias da minha vida e desgastei, eu tenho certeza que eu não vou ser desamparado e eu não vou ver a minha descendência mendigar o pão. Em um mundo onde que a gente é chipado para construir patrimônio, queridos, e não tenho nada contra, está tudo certo, é assim mesmo, é a vida, não tem nada de errado, mas simplesmente, queridos, onde a gente é chipado, às vezes a gente tem que confrontar com a palavra de Deus. Sim ou não? Para que meditamos, queridos? Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem
sucedido. Por que nós ficamos falando e meditando a palavra de Deus? Para eu e você podermos praticar. Repete assim comigo, para você não dormir. Para praticar. Mais uma vez, para praticar. Para praticar, queridos. A prática da palavra de Deus nos traz a conquista. Obedecemos muitas vezes sem entender. Praticamos até que na nossa vida se torne isso vida. Praticamos. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25 nos fala. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui que muitas vezes nos perdemos, queridos. Eu e você precisamos nos tornar praticantes da palavra. Praticantes, praticar a palavra. Aquilo que nós meditamos, nós praticamos. Sim ou não? E ela coloca como ser operoso praticante. Olha o que essa palavra operoso significa. Criador, produtor ou autor. Olha que interessante esse contexto, queridos. Criador, produtor ou autor. Queridos, seja um autor da história de Deus na sua vida. Fala um amém aí. Seja o autor, queridos, o protagonista, praticando a palavra de Deus. Seja o autor da história de Deus na sua vida. Saia da ideia de ouvir, pratique e conquiste. Pratique e conquiste. Queridos, nós vivemos de uma era de informação, sim ou não? Queridos, a gente quase entra em depressão. É muita informação. Queridos, você já parou para pensar se você fosse fazer tudo que um psicólogo manda você fazer? Queridos, se você fosse fazer tudo que um educador físico manda você fazer, se você for fazer tudo que um nutricionista manda você fazer, queridos, você fica louco. Sim ou não? Uma das ideias que alguns especialistas estão falando desse alto índice de ansiedade, queridos, e depressão, alguns estão apontando para o excesso de informação. É tanta informação na nossa cabeça, queridos, que a gente não consegue mais praticar. É tanta coisa que vem bombardeando a nossa cabeça, é tanta informação, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e vem, de repente você está ansioso e deprimido. Porque você não dá, a demanda não dá mais, queridos. É tanta coisa, queridos. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você vai se afogando em você mesmo, sim ou não? Já percebeu? E alguns especialistas têm falado que a depressão e a ansiedade estão saindo desse excesso de informação que a gente tem. Por isso, queridos, que nós precisamos diminuir essas vozes, essas informações, se concentrar um pouco mais na palavra de Deus e começar a praticar a palavra de Deus. Porque, queridos, abrir a internet 7 passos para o sucesso. Faça isso, acorde 5 horas da manhã, tome banho gelado e eu vou morrer. Sim ou não? E, queridos, é o passo a passo para o sucesso, sim ou não? Se você acordar 5 horas da manhã, antes do sol nascer, é 4h59. Você acorda antes do sol nascer, você medita, daí você toma um banho gelado, daí você come o teu ovo, daí você faz a tua leitura diária, daí você sai para a corrida, daí você sai para a academia, daí você... Para ser bem, e a palavra de Deus fala o quê? Medita nela, de dia e de noite você será bem sucedido. Pastor, você é contra esses processos? Claro que não, querido, sou educador físico, eu vou para a academia, faço essas coisas, é importante, sim ou não? Não estou falando que isso seja descartável, a gente vai viver daí de... Não, queridos, não é isso. Só estou falando que
que a palavra de Deus, ela dá o caminho. Medita nessa palavra de dia e de noite. Fale, medite, pratique, então você prosperará e será bem sucedido. Consegue me entender? Sim ou não? Queridos, eu e você estamos à frente da promessa. Existem promessas para mim e para a sua vida, que estão prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Existe uma terra a ser conquistada. Quando a gente olha, queridos, o livro de Josué, você chega no final do livro, a palavra de Deus vai falar assim: e eram os fins dos dias de Josué, e havia muita terra a ser conquistada. Era para eles conquistar, sim ou não? Era, mas eles não conquistaram. Deixa eu te falar uma coisa: tudo aquilo que eu e você não vencermos, a gente vai deixar para a próxima geração vencer. Por isso que nós precisamos conquistar o máximo de terra possível agora, para que a gente abra espaço para a próxima geração. Tudo aquilo que nós vencermos agora, queridos, nossos filhos não vão precisar guerrear, eles vão receber como herança. Quando Deus estava falando com Josué, Ele estava falando com líderes, com o líder do povo. E muitas vezes nós temos que falar com os homens agora. Tudo aquilo que você se levantar, homem, para vencer, os seus filhos vão receber de herança. De herança. Queridos, nós estamos conquistando terra em um reino invisível, em uma guerra que nós não vemos com os nossos olhos, mas nós percebemos. Nós estamos guerreando. A palavra de Deus é a nossa espada. E quando nós vamos liberando e falando a palavra, nós estamos guerreando, queridos, e conquistando a terra, sim ou não? Consegue me entender? Nós meditamos, guerreamos, falamos, conquistamos e vamos avançando, porque existe uma promessa para mim e para você. Para nós como igreja, queridos, eu tenho um rema nesse texto, quando nós viemos para cá. Deus deu uma herança para o povo dessa terra aqui, dessa colônia, sim ou não? Deu uma herança, não deu? E Deus me falou muito forte: vocês, igreja, vão fazer esse povo herdar a herança que Deus prometeu para os pais dele. Eu creio, queridos, do meio dos improváveis pode despertar um avivamento aqui. Não somos melhores nem piores, queridos, mas simplesmente eu entendo da parte de Deus que Ele falou para nós: vocês farão esse povo herdar a terra. Consegue me entender? Sim ou não?